Noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, né? Você que está aqui neste momento, você que está na sua casa participando desse culto, é uma bênção a gente poder louvar a Deus e dar toda a honra, toda a glória e todo louvor a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler um texto muito lindo, que está em Lucas 18, do versículo 35 até o versículo 43. Queria que você prestasse muita atenção ao texto, que diz o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus, porque eu tenho convicção que o Senhor está olhando para cada um de nós nesse instante. O Senhor conhece o que se passa no nosso coração, as dificuldades que enfrentamos. Muitas pessoas estão aqui, Senhor, participando desse momento, desse culto, fazendo a sua corrente de oração, alguns também na sua casa, Senhor, porque estão aflitos, estão com uma necessidade, estão com um problema, e que nós precisamos de Jesus. Não temos nenhuma dúvida que o Senhor é capaz de todas as coisas. Por isso, Senhor, tenha misericórdia e fala ao nosso coração, enche a nossa vida de fé neste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Quebra toda incredulidade que Satanás tenta colocar na nossa mente para roubar a nossa bênção. Nós repreendemos isso em nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, fala-nos, nós precisamos sempre ouvir a Tua voz. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá unção para que eu possa transmitir a Tua palavra. Teu povo, Senhor, nós precisamos de inteligência para ter entendimento, para ter clareza da Tua vontade na nossa vida, que ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus, onde nós vemos Jesus Cristo se aproximando da cidade de Jericó e, de repente, ali naquela cidade existia um cego, né? E esse cego, como o texto nos diz aqui, por não ter condições de trabalhar, não ter condições, não tinha uma seguridade social, as pessoas que tinham alguma deficiência física, elas passavam grandes dificuldades se não tivesse uma família abastada que pudesse dar suporte, né, para aquelas pessoas. E esse cego, o texto nos diz que ele mendigava à beira do caminho, estava ali, né, passando por uma grande dificuldade na sua vida, assim como nós muitas vezes passamos por algumas dificuldades que nós não vemos solução, não enxergamos aquilo que Deus pode fazer, né? E o texto nos diz também que ele começa a ouvir uma multidão passando e ele pergunta: o que está acontecendo? E alguns chegam para ele: é Jesus o Nazareno, que
que está passando. E ele começa a pedir pela misericórdia de Deus, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele repete, a multidão querendo calá-lo, mas ele continua insistindo, até que Jesus Cristo para ouvi-lo, para ver a sua dificuldade. Olha para aquele homem, vendo que ele era cego, um mendigo, e mesmo assim ele chega para ele e pergunta de uma forma muito clara, como nós vimos no texto: que queres que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. E Jesus Cristo o curou. Algo fantástico, algo maravilhoso, algo, você imagina você cego e de repente você começa a enxergar as pessoas, começa a enxergar o céu, as flores, o mar, a face das pessoas novamente. Então é algo muito excepcional, que Jesus Cristo fez na vida desse homem. Mas eu queria falar nessa noite de uma coisa que acontece com a grande maioria das pessoas, que não enxergam como aquela multidão não enxergava, como aquele que era cego conseguiu enxergar. A multidão via Jesus como o Nazareno, uma pessoa que tinha nascido na cidade de Nazaré, uma pequena cidade. Jesus, o Nazareno, ele está passando aqui agora. E aquele cego, quando ouve aquilo, ele começa a gritar. Aquele cego, ele enxergou muito mais do que aqueles que enxergavam. E assim tem acontecido na vida de muitas pessoas que têm a sua visão, enxergam perfeitamente, mas são cegos espiritualmente, não enxergam de verdade o que precisa ser visto. Então esse cego, ele enxergou mais longe. Esse é o tema da nossa mensagem: enxergando mais longe. Enxergando mais longe. Nós precisamos enxergar mais longe. Nós não podemos ficar cegos pelas notícias que o mundo traz para a gente, cegos pelos problemas e as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. Nós precisamos enxergar além. Aquele cego enxergou além daqueles que tinham visão, e muitas vezes nós temos visão e não estamos enxergando o que precisamos enxergar. E eu queria falar algumas coisas que esse cego enxergou que muitas vezes as pessoas não enxergam. Talvez você que está nos ouvindo aqui dentro, ou vai estar ouvindo essa mensagem, através da internet, seja que canal for, talvez você precisa ouvir e enxergar de verdade, enxergar mais longe. E a primeira coisa que esse cego enxergou, ele enxergou que Jesus era o Messias. Ele começa a dizer no versículo 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi era um título atribuído ao Messias. Era um título atribuído ao Messias, aqueles que eles tanto esperavam, que o povo de Israel todo esperava, esse Messias prometido, e eles não conseguiram, na maioria do povo, enxergar que aqui Jesus Cristo era o Messias, mas aquele cego enxergou que ele era o Messias. E quantas vezes nós também não enxergamos, ficamos cegos. Messias, ele é do latim Cristo, derivado do grego Christos, que significa ungido. Ungido.
e do hebraico Machia, que significa Messias, o ungido de Deus, que veio a essa terra para fazer aquilo que lhe era próprio, aquilo que foi profetizado que ele faria. O único que era capaz de dar vista aos cegos era o Messias, seria o Messias. E ele demonstra, Jesus Cristo, ao curar aquele cego, ele demonstra que ele realmente era o ungido de Deus, o Messias. Lá em Isaías 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quando ele fala Jesus, filho de Davi, porque já tinha sido profetizado para os judeus que ele seria o Messias, o ungido, o Cristo, o que daria vista aos cegos, faria com os paralíticos andassem, traria esperança novamente ao povo que andava em trevas, que veria aquela nova e verdadeira luz, que é o Messias, o Cristo, o nosso ungido, nosso Jesus Cristo, aquele que é capaz de todas as coisas. Muitas vezes o diabo quer nos cegar, para nós não enxergarmos a quem nós servimos, quem é que nós temos na nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, quem é que pode fazer algo por nós, quem pode tocar nas nossa visão e fazer com que enxerguemos que Ele pode curar as nossas enfermidades, Ele pode resolver os nossos problemas financeiros, Ele pode resolver os nossos problemas mais difíceis que nós enfrentamos na nossa família, ou no nosso trabalho, ou seja onde for, porque Ele é o Messias. Uma palavra dEle é suficiente para que as coisas aconteçam. Então, precisamos abrir os nossos olhos e saber quem é que nós estamos seguindo, quem é o nosso Senhor, quem é que está ao nosso lado, e não ficar cegos como aquela multidão que estava seguindo Jesus, mas sem a percepção que ele era o Messias. Não era apenas alguém que eles viram multiplicar pães, que viram ele fazer milagres, que viram ele expulsar os demônios. Não, era o Messias. Nós estamos aqui e acreditamos que Deus pode fazer os milagres na nossa vida, mas mais do que isso, nós temos que ter um entendimento que nós temos na nossa vida um ungido. Ele pode todas as coisas, e Ele pode abrir os seus olhos espirituais nessa noite, para que você possa perceber a sua bênção no nome do Senhor Jesus. Segundo, Ele enxergou qual a sua necessidade. Qual a sua necessidade? Do versículo 41 diz o seguinte, dizendo: que queres que te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Olha como esse homem cego enxergou. Ele podia ter pedido que o Senhor me dê muito dinheiro, para que eu não possa mendigar mais. Não, que o Senhor me dê uma casa, para que eu possa morar, ter um teto, que eu fico só à beira do caminho. Não, mas ele enxergou a raiz do problema. Ele foi na raiz do problema. Ele pediu a Jesus que interferisse naquilo que era grande e verdadeira necessidade. Ele precisava ver, porque à medida que ele enxergasse, ele ia trabalhar, ele ia estudar, ele ia fazer
não precisaria mais das pessoas para sustentá-lo, pedindo esmola à beira do caminho. Ele foi na raiz do problema. E quantas vezes nós ficamos orando, Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? E nós pedimos mal, para gastarmos, como Tiago diz lá no seu livro, nos nossos próprios deleites. Peça sabedoria a Deus para pedir corretamente. Peça muitas vezes a oportunidade de estudar, fazer um novo curso, que Deus te dê uma nova oportunidade de um trabalho diferente do que você faz. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Quantas pessoas que tem que pedir para Deus ir lá na raiz, que às vezes é o gênio dela, que ela não consegue parar nenhum emprego, porque estoura com todo mundo, não sabe tratar as pessoas, relaciona mal, e o pedido dela tinha que ser: Senhor, trabalha no meu gênio, no meu jeito de ser. Então nós temos que ir pedir sabedoria para ir na raiz do problema, porque Jesus Cristo, Ele está aqui essa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele está sempre olhando para a gente, que Ele sempre vai parar quando nós gritarmos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tenho dúvida disso. Se você clamar pela misericórdia dEle, Ele vai parar para te ouvir. Ele sempre está disposto a parar para ouvir, porque no meio da multidão Ele sempre parou por causa de um. Parou por causa da mulher de fluxo de sangue, parou por causa de Jairo, sua filha que estava moribunda e acabou morrendo, parou por causa do cego Bartimeu, no meio da multidão. Ele para por nossa causa, quando nós clamamos. Agora cabe a gente, quando Ele perguntar: o que queres que eu te faça? Pedir a Ele sabedoria para ir na raiz do problema, que às vezes somos nós. Nós precisamos trabalhar sobre isso, e certamente Ele vai trabalhar, Ele vai fazer algo na nossa vida. Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria em um sonho, ele poderia ter pedido riquezas, palácios, fazendas, conquistar outros reinos. Ele simplesmente pediu sabedoria para governar, para tomar as decisões certas. Muitas vezes nós oramos, pedimos e não temos a coragem de pedir sabedoria a Deus, para pedir o que é correto, para ir no raiz do problema, para resolver o problema. O que queres que te faça? Jesus está perguntando. E Ele quer agir na nossa vida, Ele quer transformar os nossos problemas, Ele vai te orientar, Ele vai te dar um escape, Ele vai te mostrar o caminho, porque Jesus Cristo, Ele faz assim. E terceiro, esse cego, ele enxergou que o melhor da vida é seguir a Jesus. O melhor da vida é seguir a Jesus. Olha o que diz 42, 43. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ele viu simplesmente uma coisa. Ele foi curado. Jesus Cristo: a tua fé te salvou agora. Ele foi curado naquele momento. Ele começou a enxergar. Ele poderia ter sumido, vou viver minha vida, mas ele descobriu, ele teve sabedoria, ele enxergou que o melhor não é receber apenas a bênção, porque você pode receber a bênção hoje, amanhã virá outro problema. Agora, se você estiver seguindo Jesus Cristo,
mesmo que os problemas venham, você tem quem te consola, quem te fortalece, quem te ajuda, quem te aconselha, quem está com você todos os dias até a consumação do século, quem o único que é capaz de curar. Quantas pessoas que vêm, fazem aqui a corrente de oração, que é uma bênção a gente perseverar. A corrente de oração é a forma da gente perseverar diante de Deus. A gente entrega um problema para Deus e nós perseveramos. É uma forma da gente falar: Senhor, eu vou perseverar em oração. Mas vem e recebe a sua vitória, a sua bênção, e logo se esquece de Jesus. Mas o que nós vemos nesse cego é que ele, o texto nos diz de forma, seguia glorificando a Deus, e mais do que isso, e todo o povo que via, todo o povo dava louvores a Deus também. Por quê? Mais do que receber a bênção, a vitória, ele testemunhava, ele mostrava para as outras pessoas o que Jesus Cristo tinha feito na sua vida. Quantas vezes recebemos a bênção e ficamos calados, não testemunhamos, recebemos a cura e não testemunhamos, recebemos a vitória financeira e não testemunhamos, não andamos seguindo a Jesus, glorificando: ó Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que fez isso. O Senhor transformou a minha história, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor fez muito mais. Então, o que nós vemos nessa história, um grande milagre, mas muito mais que um grande milagre, um cego que enxergava mais que as outras pessoas que estavam ali e tinha sua visão perfeita. Um cego que percebia que aquele Jesus era o Messias, o ungido. Um cego que enxergou que a necessidade dele, qual era a sua necessidade, foi lá na raiz do problema. E um cego que viu que o melhor da vida não é apenas receber as bênçãos de Deus, é seguir a Jesus, é testemunhar de Jesus, é estar atrás de Jesus. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse cego, certamente nós sabemos disso, que ele morreu um dia. Não sabemos qual enfermidade ele teve, não sabemos se ele teve um acidente, se ele teve um problema cardíaco, se ele teve um câncer, não sabemos, mas um dia ele morreu, mas ele ficou com o melhor, que era seguir a Jesus. E seguir a Jesus é a certeza que nós vamos ter uma vida eterna com Ele. E talvez você que nos ouve nesse momento nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, confessando esse Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai. Isso depois dele ter falado: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Depois dele falar isso, ele disse: eu sou esse caminho. Só tem jeito de você ir para essa morada, só tem jeito de você morar no céu, se você me confessar como único e verdadeiro Salvador. Então, se você não fez isso ainda, a sua história, entregue seu coração a Jesus. O melhor da vida é seguir a Jesus, não tenho nenhuma dúvida disso. Muitos prazeres a gente pode viver nessa terra,
mas eles são passageiros, tudo passa, mas Jesus não passa, Ele permanece na nossa vida, na nossa história. Nós podemos estar em qualquer situação, que o melhor é ter Jesus. Então, abra os seus olhos, enxergue mais longe, não fique como a multidão cega, mas enxergue como esse cego que viu além daquilo que aquelas pessoas estavam ali seguindo a Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Talvez você entrou nesse lugar desanimado. Talvez você tenha entrado aqui com um problema que você olha, talvez seja insolúvel, não tem solução. Você olha, não tem jeito para ele, humanamente falando. Para aquele cego não tinha jeito, mas o Messias está neste lugar, o ungido de Deus. Jesus está neste lugar. Jesus olha para a sua necessidade e te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Qual que é a raiz do problema? Vamos lá na raiz. O Espírito Santo pode vivificar no seu coração neste momento. E eu espero que depois que Jesus Cristo modificar a sua situação, você aprenda que o melhor é seguir Jesus. Tudo vai passar, os problemas passam, a maior dificuldade passa, mas o que permanece é estar ao lado de Jesus. Se Deus falou o seu coração, eu queria que você colocasse a mão e falasse: Senhor, eu entendi que essa palavra é para mim. Quebra todo desânimo do meu coração, tira toda incredulidade. O Senhor é o mesmo Messias que caminhava ali naquelas ruas poeirentas de Jericó. Me faz enxergar como aquele cego enxergou. Toca na minha necessidade, faça alguma coisa na minha vida. Fale para Ele, seja específico, em nome de Jesus. E eu tenho convicção que você vai glorificar a Deus no nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos por essas lindas histórias, Senhor, que aconteceram no passado, mas elas são uma realidade, elas são apenas uma demonstração do poder do nosso Messias, do nosso ungido, do nosso maravilhoso Jesus, que está aqui neste momento e continua operando impossíveis nas nossas vidas. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda a incredulidade, todo o desânimo, todo o poder de Satanás contra essas vidas que nos ouvem neste momento, e lhe peço, ó Pai, que neste momento, que o Senhor esteja operando, como o Senhor operou naquele cego, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abre os olhos espirituais do Teu povo, ó Pai, possamos sair deste lugar glorificando o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja transformando cada situação. Ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor. Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma situações, o Deus que quebra os grilhões de Satanás contra as nossas vidas. E nós, Senhor, fazemos menção agora do nome poderoso
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, interfere, faça os teus milagres nessa noite. Eu sei, ó Deus, como o ar que eu respiro, que o Senhor está neste lugar e que o Senhor é capaz de transformar cada uma dessas situações, ó Pai. Eu te agradeço, Pai, Senhor, pela tua palavra que nos enche de fé, que nos faz, Senhor, enxergar, Senhor, que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus tão magnífico, e um Deus que está aqui no nosso meio, Senhor, operando sobre as nossas vidas, e eu te agradeço pelos milagres, em nome de Jesus Cristo, amém.